E chegou o grande momento. De uma forma não tão usual, um dos grandes momentos do Flamengo nessa temporada de 2023 inicia ainda no mês de janeiro. A final, ou a partida única da competição da Supercopa do Brasil, expõe uma rivalidade recente, bem grande entre Palmeiras e Flamengo. E Vitor Pereira já terá esse desafio à sua frente com pouco tempo de trabalho. Além desse desafio, o Mundial de Clubes se aproxima e o resultado dessa Supercopa também pode interferir no clima para essa competição, que pode ser aí uma das conquistas mais importantes da história do clube. Pois bem, o Flamengo está pronto para esses desafios? O Flamengo do Vitor Pereira já demonstra prontidão para que isso possa ser superado? Para responder isso para vocês, eu chamei um convidado especialíssimo. O Fabrício Kika é analista de desempenho, treinador de futebol formado, é arquiteto, especialista em estádio, é o cara das vinhetas aí de tudo quanto é canal que você assiste. Então é um cara mais do que gabaritado, é o Coringa aí do Flamengo no YouTube. Ele tem um canal excepcional chamado Mundo na Bola, que ele tem em sociedade com o ótimo Cristiano Oliveira. E eu queria pedir para vocês aí, antes de colocar ele para falar, que se inscrevesse no canal Mundo na Bola, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá bom? E aí vou deixar a palavra com ele. Fala, Kika, o que você acha aí? O Flamengo tá pronto ou não tá? Fala aí pra galera. Fala, galera do Falso 9, obrigado, Vitor, por essa oportunidade. Mais essa oportunidade, me sinto em casa aqui. E o Vitor me deu um desafio, né? Ele fez a seguinte pergunta. O Vitor não, né? O Falso 9. Fez a seguinte pergunta. Depois dos jogos que o Flamengo já esteve sob o comando de Vitor Pereira, o quão pronto você acha que o time do Vitor Pereira está? É uma pergunta relativamente fácil, na verdade, mas eu vou justificar minha resposta. O time não está pronto, o time está longe de estar pronto. Se a gente der uma olhada nas escalações, nas 3 escalações, na vitória contra a Portuguesa, no 4-1, no empate em 0-0 com Madureira e depois na goleada contra o Nova Iguaçu, a gente vê que as escalações são diferentes. Ele tentou manter um time teoricamente principal, já no jogo contra o Nova Iguaçu já era um time mais misturado, tentando obter uma liga e um processo, né, de trocas, de movimentações, posicionamentos. A gente já vê algum desenho tático diferente já por conta da batuta do Vitor Pereira, mas o time não está pronto. E a gente podia fazer aqui, dissecar aqui como foram as movimentações, etc., mas eu vou fazer alguma coisa diferente hoje. Depois de ouvir a entrevista coletiva, ele dá uma resposta para o Sérgio Lobo do Sport TV que nos deu muitas dicas do que ele imagina e do que está faltando no Flamengo. Inclusive, o Bernardo Ramos também destacou essa parte da entrevista num vídeo que ele colocou lá no canal dele. Parceiro Bernardo Ramos, nosso amigo, inclusive. E ele fala, o Vitor Pereira fala sobre movimentos automatizados, a compreensão dos jogadores ao posicionamento, a movimentação e a capacidade, depois de todos esses fatores aprendidos, de retomar a bola o mais rápido possível. A marcação-pressão, a marcação pós-perda de bola, né? A questão é a seguinte: para se obter esse tipo de desenvolvimento, o Vitor Pereira precisa de um pouco mais do que simplesmente tempo e treino. Ele precisa fazer com que os jogadores entendam o sistema tático e desenvolvam uma cultura tática. Os jogadores precisam tomar decisões nesse modelo de perde e pressiona. E por quê? Porque diferente, por exemplo, de saída de bola, como, por exemplo, diferente de cobrança de escanteio ou cobranças de falta, o perde e pressiona é muito difícil de você simular num treino. Por quê? Porque tem muitas variáveis, né? Os jogadores perdem a bola por diferentes razões em diferentes partes do campo.
um domínio errado, um buraco no gramado, uma movimentação, um passe meio torto, uma desatenção. E em cada local que o jogador perca a bola, o movimento de recuperação é diferente. Então, a simulação desse processo nos treinos é muito complicada. Então, o técnico, para desenvolver esse conhecimento, ele desenvolve um processo de treino que, na verdade, é um processo didático de desenvolvimento tático, de conhecimento tático do jogador. E isso acontece em 3 estágios. Eu fico falando de estágio o tempo todo aí. O estágio individual, que é o trabalho individual, o trabalho coletivo e o trabalho do time inteiro. O individual, por exemplo, um exemplo bobo aqui, é uma movimentação de um jogador de marcação, evitando de outros jogadores, a progressão de outros jogadores através das cercas, só cercando sem dar o bote. No momento que ele dá o bote, numa situação de desequilíbrio numérico, de defasagem numérica, ele dá o bote, qualquer jogador faz um passe e consegue a progressão. Então, em alguns momentos, o jogador tem que entender, isso é muito importante no perde e pressiona, que não é melhor dar o bote, é melhor ocupar o espaço e dirigir, guiar o jogador que tomou a bola desse jogador para uma determinada parte do campo. Eu vou até fazer um comentário rápido antes de passar para o coletivo e para o time inteiro, que é o seguinte, primeiro, o perde e pressiona é o sistema defensivo mais difícil de treinar e mais difícil de implementar. Segundo, o jogador que perde a bola normalmente não é o jogador que vai dar o combate para retomar a bola imediatamente. É o jogador com o qual este jogador se relacionaria na parte ofensiva. Por quê? Porque o jogador que tem a bola dominada não consegue ter a mesma visão analítica e tática daquele que está observando a jogada, acompanhando a jogada. Esse jogador que acompanha a jogada tem que fazer o que a gente chama de escaneamento, né? Tem que escanear o campo, tem que ver aonde a bola está, onde a bola pode ir e como a bola pode ser perdida, para esse jogador efetivamente desenvolver o processo de marcação e retomada de bola. Normalmente, o jogador que perde a bola não é o responsável por isso, ele faz o movimento, ele vai ocupar uma outra parte do campo para evitar a progressão do adversário. Depois, lá no meu canal, lá no Mundo na Bola, vai ter um vídeo mais completo a respeito do perde e pressiona. Não é o tema direto aqui desse vídeo aqui no canal do Falso 9. Aqui eu estou falando de uma coisa diferente. Aqui eu estou falando dos treinamentos para desenvolver a parte intelectual, tática dos jogadores, tá? O segundo desenvolvimento tem a questão individual que eu já mostrei, e o segundo desenvolvimento é o coletivo, não do time inteiro, mas, por exemplo, do que eu vou mostrar aqui é a saída de bola, conhecida como 3+1. 3 jogadores, no caso aqui poderiam ser os 2 zagueiros abertos e o volante, mas o goleiro também participando com o pé. Nessa movimentação, nesse treinamento, o que está sendo treinado? Está sendo treinado a saída, com 3 jogadores mais o goleiro, e também a marcação com 2 jogadores, uma defasagem numérica de 2 jogadores, ou seja, tem 4 jogadores engajados na saída, 3+1, e 2 jogadores fazendo a marcação, com uma linha posterior, uma linha já no setor intermediário com 3 jogadores. O que acontece? Treina-se a movimentação, ou seja, os atacantes fazendo a marcação, eles combinam uma marcação lateral com o jogador da linha intermediária que salta para dar o combate. Esse é um modelo de treinamento, um modelo rápido, e serve também para identificar qual é a melhor posição dos zagueiros, o quão longe da área os zagueiros vão ficar, quão próximos à linha de fundo eles vão ficar, para evitar, por exemplo, o salto desse jogador da linha intermediária. Então, uma questão de posicionamento, uma questão de movimentação, e é claro, isso é só um básico para vocês terem uma ideia. E, finalmente, uma coisa mais complexa, aí envolve praticamente o time inteiro agora no setor defensivo, e aí a gente está mostrando rapidamente o que seria a movimentação das linhas, como as linhas se movimentam de forma compacta quando elas sobem e quando elas se espaçam, por exemplo, numa situação de passes em profundidade. Essas questões que eu estou falando,
parecem simples, e na verdade, os treinamentos são muito mais complexos do que esse. Foi só para ilustrar para vocês o que eu estou falando, mas cada bloco de treino como esse tem que ser encaixado numa semana de treino. Como vocês estão vendo aqui, esse material é do curso que eu fiz lá no Barcelona. Fiz online, né? Lá no Barcelona, lá no site do Barcelona. Né? Não pensem que eu estive lá. Um dia estarei, mas não é o caso. E como é uma semana de treinos, numa semana que tem apenas um jogo por semana, que já não é o caso no futebol brasileiro, que a pré-temporada já tem 2 jogos por semana. Mas vocês têm uma ideia que você tem o game day, o dia do jogo. Então, no dia posterior, você tem um treinamento leve, um período matutino. Normalmente é um alongamento, é uma sessão de recuperação. Você tem um treinamento mais específico, são 2 treinamentos bastante curtos, né? Um aqui de 1h e 15 minutos e um aqui de apenas 15 minutos, né? É mais também, é o dia da recuperação. 48 horas depois, aqui na segunda programação do Barcelona, por exemplo, você tem aí uma parte de uma recuperação maior, uma recuperação muscular, e é o dia de uma conferência técnica e às vezes folga, né? A conferência técnica, por exemplo, você vai fazer uma palestra sobre o seu adversário no final de semana, ou você faz uma palestra sobre os problemas que você teve no final de semana passado, final de semana do seu jogo anterior. E a partir de quarta-feira você começa efetivamente as partes mais táticas. E é claro, eu não estou falando aqui da parte física. A parte física, os treinamentos físicos são encaixados durante a semana para, normalmente, individuais, com cargas individuais durante a temporada, para maximizar o potencial físico de cada jogador. Tá? Isso aqui é a parte dos treinamentos físicos. Então, no que se chama na seção 3 aqui, você tem o coletivo, um treino coletivo, você tem um treino individual no período da tarde, aquelas movimentações específicas, por exemplo, o cruzamento do lateral, etc, etc, etc. Você tem um treinamento específico aqui, por exemplo, na quinta-feira, considerando que o jogo passado foi no domingo. Pode ser, por exemplo, bola parada, pode ser, enfim, ultrapassagens, pode ser progressão. Você tem um coletivo, um treino coletivo aqui, que pode ser um coletivo, por exemplo, a saída de bola, pode ser o coletivo do time inteiro. E aí você volta novamente na sexta-feira, você tem um coletivo na parte da manhã, 1h e 15 minutos, e você tem um individual, uma sessão específica à tarde. Lembrando, tem o treinamento físico também, e tem as palestras, e etc, etc, etc. E finalmente, um dia antes do jogo, você tem simplesmente um treino pronto. Normalmente são detalhes específicos para o time que você vai enfrentar. Então, por exemplo, como o time adversário tem a bola parada e etc. Por que eu estou mostrando isso, galera? Eu estou mostrando isso para vocês entenderem que neste período que o Vitor Pereira está à frente do Flamengo, muito pouca coisa pôde ser implementada seguindo esse padrão de treinos, que é um padrão europeu, para esse tipo de conhecimento que o Vitor Pereira quer implementar. Ou seja, não apenas um sistema de marcação ofensiva, de marcação na linha mais adiantada, de perde e pressiona, mas um sistema que seja baseado no conhecimento do jogador. Ou seja, o jogador tem um desenvolvimento tático, tem um conhecimento tático apurado para desenvolver esse tipo de marcação. E isso vai demorar. Isso não será visto com propriedade no jogo contra o Palmeiras e não será visto também no jogo contra o Real Madrid. Pode ser que você tenha algum momento ali de uma pressão mais adiantada, mas não vai ser uma pressão o tempo todo, a pressão perde e pressiona intensa acontecendo durante o jogo inteiro, porque alguns jogadores vão estar em estágios diferentes na compreensão desse sistema de marcação. Então, a resposta para a pergunta é não, o time não está pronto, o time não estará pronto para os jogos importantes que vêm aí nos próximos 45 dias, mas há uma vontade no Vitor Pereira de implementar esse sistema. E esse sistema vai passar por treinamentos individuais para desenvolvimento de movimentos repetitivos e compreensão cognitiva em cada jogador, para cada posição. Vai ter o coletivo por setores, o setor da defesa, saída de bola, etc. E o coletivo do time inteiro para a movimentação das linhas, a compactação das linhas, dependendo da jogada do time adversário, bolas longas, inversões e etc. E esse é um processo de alguns meses. Então, torcedor do Flamengo, se você tiver paciência, é isso que o Vitor Pereira quer implementar. E diferente de técnicos anteriores, o Vitor Pereira tem no currículo uma série de sucessos
importantes usando esse tipo de treinamento, certamente esse tipo, se não igual, parecido com o que eu mostrei, em times diferentes. Então, você verá isso acontecendo no Flamengo, e eu acho, uma discussão que a gente pode ter aqui em uma outra live, a gente, eu, Falso 9, é muito provável que esse elenco que o Vitor Pereira tem à disposição seja o melhor elenco que ele teve na carreira dele, com maior capacidade de desenvolver isso. Requer tempo, requer paciência da torcida, da diretoria e dos próprios jogadores. O Flamengo está no caminho certo, o Vitor Pereira sabe fazer isso, isso deve acontecer. Vitão, obrigado pela força aí, cara. Espero que você tenha gostado do material. Vocês também não se esqueçam, deixe seu like aqui no canal do Falso 9. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. Se vocês já forem inscritos, tiverem gostado, deixem o seu like e vão lá e se inscrevam no meu canal também, no Mundo na Bola. youtube.com/Mundo na Bola. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Vitão, pela oportunidade.